para que você venha ter cuidado referência a este culto. A primeira coisa do culto livre é: quem são essas pessoas que decidiram entrar nesta egrégora que nunca houve? Não existe fundamento, não existe feitiços, pelo menos feitiços verdadeiros, né? Não aquela coisa copiada de internet. Quem são essas pessoas que praticam o culto livre? São pessoas que passaram por casas de axé, seja ela de Umbanda, seja ela de Quimbanda, seja ela de Candomblé. De uma certa forma, essas pessoas eram rebeldes. Eram pessoas que não ouviam os seus sacerdotes, eram pessoas que queriam que o seu sacerdote estivesse disponível 100% sempre para ela, uma vez que a casa sempre teve vários filhos. É uma pessoa que queria ter regalias para com o seu sacerdote e elas se frustraram. É uma pessoa que não estava preparada para iniciar uma trajetória dentro de um culto, principalmente dentro da Quimbanda, que é o que mais está tendo aí, são o culto livre voltado à Quimbanda. E essas pessoas, elas entraram numa desilusão tão grande nos lugares onde elas estavam, começando a ter aquela velha picuinha de que o sacerdote não presta, de que a casa é um local de escravos, porque limpam o terreiro, e aí o sacerdote tem que fazer o papel de palhaço, tem que limpar o terreiro, ou tem que pagar um empregado para limpar o terreiro, para os nenenzinhos que tem que passar talquinho, chegaram com o terreiro limpinho. Aí essas pessoas são as que procuraram o culto livre. Por quê? Porque elas não conseguiram se dar de bem dentro desses cultos. Porque elas queriam engajamento. Por quê? Muitas das vezes são sacerdotes que não, assim como eu, não faz pessoas, dá títulos para pessoas só por conta do cacau. São sacerdotes corretos, coerentes, e não tiveram o seu devido valor por essas pessoas do culto livre. Aí tem alguns babacas que vão para redes sociais falar sobre culto livre. Só que vamos lá, a Quimbanda. Passam-se anos, é histórico, é muito tempo, é muitos fundamentos, muitas mudanças que tiveram ao longo do tempo, para que viesse ter uma Quimbanda redonda, para que as pessoas conseguissem entender e para que ninguém se auto-iniciasse de maneira irresponsável. Aí essas pessoas não gostaram dos contextos dos seus sacerdotes, porque elas não toleram uma hierarquia. Aí o que elas fazem? Elas brigam com o sacerdote e decidem, a partir dali, abrir as suas casas, sem conhecimento nenhum, sem porcaria nenhuma na cabeça, e abrem suas casas. O que essas pessoas fazem? Elas pegam PDFs de datas de Quimbanda, elas pegam vídeos do YouTube, vídeos de outras redes vizinhas, e começam a acoplar aquelas informações, prende aquelas informações para poder praticar no culto livre. Então o culto não é livre, porque ela está pegando fundamentos de uma outra casa. O culto livre deve ter os seus próprios fundamentos. Como não existem fundamentos, eles pegam fundamentos de outras casas.